Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Queridos irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vamos, então, dar início ao estudo da tarde de hoje, do Livro dos Espíritos, parte terceira, capítulo 1, que vai falar das leis morais, da lei divina ou natural, o bem e o mal. Nós já havíamos iniciado esse item na aula passada, então já entendemos que o bem é tudo aquilo que está conforme as leis de Deus, e o mal, tudo o que lhe é contrário, não é? Vamos, então, à leitura da questão 632. Perdão, 638. Parece, às vezes, que o mal é uma consequência da força das coisas, tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Poder-se-á dizer que há, então, infração da lei de Deus,
E a espiritualidade responde: embora necessário, o mal não deixa de ser um mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando o pratica, porque melhor o compreende. Então, queridos irmãos, a gente já entende que o mal constitui um processo para depuramento, despertamento do espírito, entendeu? Nós vivemos num mundo de provas e expiações aqui na Terra, né? Em que está tudo misturado. Ao tempo que aqui conviveu um Hitler, também convivemos com um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá. Então, em função disso, de convivermos com bons e maus espíritos, às vezes, em certas circunstâncias, a alma se sente obrigada a agir no mal. Por isso que o nosso mestre nos alertou, dizendo: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual venham escândalos. Então, vai depender muito da circunstância, não é? Por exemplo, uma pessoa surpreende um meliante tentando assaltar uma pessoa, uma mulher indefesa, com uma faca no pescoço. Se a pessoa tem alguma coisa para impedir isso, por exemplo, dar uma batida forte na cabeça desse meliante, prendendo, o que vai acontecer? Ela impede que ele torne-se, né, um homicida matando aquela moça. Mas a consequência que veio nessa batida, digamos, ele morre, porque ela deu uma batida muito forte na cabeça do humilhante. Então, o mal existiu. As circunstâncias que envolveram para que esse mal acontecesse é que vai ser pesada na justiça divina. De outra sorte, a pessoa tem a sua casa invadida por um meliante. Ela ouve barulho dentro de casa, ela levanta. Então, ela vai e pega a arma. Quando o meliante vê que ela vai defrontá-lo, ele corre em direção a ela. E ela pega e atira, mas ela atira na perna, no joelho daquela pessoa, porque ela não tem intenção de matar. Então, ela já tem alguma coisa de bom no coração dela. Ela não quer matar, ela quer impedir que ele faça mal para ela. Mas aí aquela pessoa vai ficar aleijada pelo resto da vida, porque o tiro pegou no joelho. Então, foi um mal, não foi? Foi um mal praticado, mas que foi necessário. É isso que aqui está dizendo. Isso porque nós estamos convivendo num planeta de provas e expiações. Então, nós sabemos que o bem e o mal são absolutos. Isso é verdade. Mas só a justiça de Deus sabe agir, analisar essas questões sobre como corrigir, né, esse mal feito. Assim, o grau de responsabilidade do mal causado vai depender da situação. As circunstâncias é que vão colocar mais ou menos responsabilidade sobre o agente que praticou aquela ação, né? Reencarnamos todos nós, meus irmãos, para evoluirmos, para nos depurarmos, né? Jesus nos convida a essa busca, né? Sem comodismo, mas com perseverança. E ele nos ensina a amar ao próximo. O próximo mais próximo de nós somos nós mesmos. Daí, nós temos que fazer o nosso autoconhecimento para identificar onde estamos precisando burilar. E aí, de encarnação em encarnação, nós vamos construindo esse nosso aperfeiçoamento, até que um dia
nós estejamos na condição de convivermos com espíritos somente que vibrem na frequência do bem. Foi o que aconteceu com Capela, outrora, quando aqueles que vibravam no mal não tinham mais condição de lá permanecer e foram exilados para o planeta, nosso planeta de provas e expiações, e que agora está acontecendo na Terra, em que muitos estão sendo já, tendo a sua última oportunidade de aqui reencarnarem e não terão mais oportunidade de voltar ao planeta que está nesse processo longo de transição. Vamos, então, avançar para a 639. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais, nesse caso, os culpados? Aí a espiritualidade responde: o mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa do que os que, assim procedendo, o ocasionaram. Porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Ou seja, o mal recai sempre sobre quem foi o causador, não é? A cada um segundo as suas obras. A consciência de cada um, causador, registra todas as variações dos sentimentos. E é nessa sensibilidade que julga e corrige o infrator. Às vezes, um chefe de família, para sustentar sua família, emprega-se como um carrasco. A gente não vê aí nos livros de história aqueles carrascos que colocavam a corda no pescoço nas horas dos enforcamentos, que tinham que também trabalhar nas guilhotinas, lá na Revolução Francesa. Então, era o emprego da pessoa. Às vezes, foi o que sobrou para ele fazer, para levar o sustento da sua família. Um exemplo que nós temos na nossa doutrina é o exemplo de Paulo, não é? Paulo, no final da sua vida, né, o carrasco legionário tremeu a mão, fixando os olhos no Paulo, né? E disse para o Paulo assim: olha, lastimo ter sido designado para este feito, e intimamente não posso deixar de lamentar-vos. E a autoridade moral do Paulo, ele já havia se aperfeiçoado num nível tal que ele fala: não sou digno de lástima, tende antes compaixão de vós mesmo, porquanto morro cumprindo deveres sagrados em função da vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo. Ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos de vossa época. Então, está aí, né, um exemplo, né, que explica essa resposta da espiritualidade. Como o algoz continuava a fitá-lo com assombro, e Paulo notando a tremura com que ele empunhava a espada, que iria decapitá-lo, ele falou resoluto: não temais, cumpri vosso dever até o fim. E aí o fato foi consumado. Então, a justiça de Deus vai nos julgar de acordo com o sentimento que colocamos no mal praticado. O sentimento do legionário foi diferente do sentimento do César, que o sentenciou. Não é? Outro ponto a analisar:
Fala, Paulinho. Irmão, só fazer uma colocação, aquela passagem, é necessário que o escândalo venha, mas ai de quem, por quem ele vem, né? Com certeza. Ai de quem, né, Paulinho? Então, o sentimento... Então, nós vamos analisar outro ponto, né? A transformação de Paulo, de perseguidor a divulgador da doutrina do Mestre, num trabalho perseverante e hercúleo, né, meus irmãos? Fez entender essa fala de Paulo, de Pedro, né? O amor cobre a multidão dos pecados. Então, o amor que Paulo devotou na divulgação do Evangelho, né, curou a multidão dos pecados dele. Paulo foi acolhido do seu desencarne por Ananias, aquele mesmo que fez com que ele voltasse a ver quando ficou cego no caminho para Damasco. Aí ele fez com que Paulo visse agora a verdadeira vida. Depois ele encontra-se também com Gamaliel, não é? Seu mestre, ex-rabino em Israel. E aí ele volita, ele pede para ir a Jerusalém, ele volita, passa por todas aquelas cidades onde ele divulgou o evangelho. E quando ele chega lá no Monte Calvário, ele cai de joelhos, e ali ele ora ao mestre, né? E faz uma meia-culpa, né, de tudo que ele fez de errado, até ele chegar naquela condição de estar sendo tão bem acolhido, né, ali pelo mestre. E aí Jesus lhe aparece, ladeado, né, por Estevão e por Abigail, e ele é acolhido. Então, minha gente, é isso. A justiça de Deus, ela age conforme o nosso sentimento. Nós vamos errar, sim, que ainda somos muito imperfeitos. Cabe-nos, cada vez mais, fazer esse autoconhecimento para irmos burilando e atingirmos uma condição melhor. Agora, a questão 640. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este. Aí é como se o houvera praticado, diz a espiritualidade. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que, achando-o feito, dele tira partido, é que o aprova, é que o teria praticado se pudera ou se ousara. Ou seja, meus irmãos, é aquele que tira proveito, não é, do mal praticado. Assim, a gente vai ver isso em alguns exemplos. Por exemplo, nas estradas, muitos motoristas de caminhões de carga perdem suas vidas, porque as pessoas roubam as cargas, não é? E eles fazem isso porque tem os atravessadores que compram essa carga. Então, a responsabilidade desses atravessadores é tanto quanto, né, a dos que compram, sabendo que foi desviado. Porque muita gente compra o atravessador, se livra dos impostos, vende mais barato, e tem gente que sabe que aquilo é roubo e vai e compra, entendeu? Então, o comprometimento é para todos. A mesma coisa, eu vou no supermercado, a caixa me dá um troco a mais, eu não devolvo para ela. Ah, ela que me deu, eu não tomei, ela que me deu. Eu estou errada. Ela vai ter que repor aquilo no final do dia. Então, a gente se beneficia do equívoco que uma pessoa fez, não é verdade? E, assim, as leis naturais estão na consciência, na nossa consciência. Se nós nos afastamos dessas leis, a gente vai ter as consequências disso. E quando ele fala aqui que ele se pudesse, teria praticado, mas ele não ousara fazer. Então,
a ousadia não é comedimento, é covardia, mas ele se beneficia de quem faz, né? E a última questão: será tão repreensível quanto fazer o mal, o desejar? Aí, conforme há virtudes em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Então, meus irmãos, pensamento é energia. Às vezes, a pessoa tem um chefe que ela não gosta porque ele é muito incisivo, é grosseiro, ela não pode fazer nada por falta de oportunidade, mas ela maquina mentalmente, né? Ela deseja, é a magia mental negativa, que ele perca o cargo, que ele seja destituído. Então, ela está agindo, entendeu? A magia mental, ela é muito mais forte do que a gente possa imaginar, né? A virtude existe quando você resiste ao revide, à prática do mal. Mesmo tendo oportunidade, você não revida. Então, o bem prevalece sobre o mal. Agora, quando você pratica o mal, não pratica o mal só por falta de ocasião, mas vibra naquela baixa frequência, não é? Então, você está vibrando na magia mental negativa. Você está minando a pessoa até atingir o seu objetivo. Então, às vezes, a pessoa fica fazendo uma crítica do seu chefe aqui e ali, até denegrindo a imagem dele. Isso, meus irmãos, é um grande comprometimento, né? A doutrina espírita é uma escola de educação mental. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Daí o homem erra pelo pensamento. Tudo de bom ou mal nasce nos princípios do pensar, para então depois se materializar nos atos. Vamos vigiar os nossos pensamentos, palavras e atos, como o nosso mestre nos preveniu, para que nós possamos trilhar no caminho do bem. Muita paz. Agora, nosso irmãozinho Sérgio. Boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui com vocês neste sábado para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Dando continuidade, nós temos a questão 642. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Bom, primeiro que tudo, nós devemos entender que há situações em que a omissão ela é tão maléfica quanto aquilo que foi feito de equivocado. Então, aí nós já podemos tirar uma lição, podemos observar que essa aparente neutralidade em determinados aspectos da nossa vida, ela não ajuda nas boas causas que estão sendo defendidas. Olhem a resposta dos amigos espirituais. Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, não adianta uma posição, por exemplo, de neutralidade em relação a uma série de aspectos, dizendo eu não tenho nada com isso, não me cabe, não é comigo. Então, o Livro dos Espíritos já aponta, através dessa questão e ao longo do seu texto, que isso é um equívoco. Nós temos que ter a nossa posição. Nós temos que defender
as causas que achamos justas para acontecer. Há pessoas, na questão 643, há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem, ou seja, a pessoa numa situação de extrema pobreza, por exemplo, não pode ajudar o outro, uma pessoa numa situação limitadora pode ajudar o outro? A resposta é: não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontrará jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com os outros homens para se poder fazer o bem. E cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Nós podemos observar, meus queridos amigos, que nas tragédias, a solidariedade, a ajuda, ela vem com grande força das pessoas mais necessitadas. Você observa nessas intempéries que a natureza provoca, aquelas famílias, aquelas famílias em situação extremamente difícil, em situação de penúria, colhidas muitas vezes pela mesma tragédia, continuando a ajudar umas às outras. A questão 643, então, ela aponta nesse sentido. Há sempre a possibilidade da ajuda. E eu me lembro que há muito tempo atrás, mas muito tempo mesmo, houve uma reportagem num programa de televisão em que o repórter foi a um deserto, uma área desértica do nosso país, no Nordeste, e lá ele viu a tristeza, com tristeza ele viu a fome que assolava aquelas pessoas. E uma senhora, ao dar o seu testemunho, disse, contando, que às vezes faziam sopa de nada, sopa de pedra, mas muitas vezes eles conseguiam pegar um calango. Não esqueço mais disso. E o repórter perguntou o que era e como fazia, e ela disse que explicou o que era, uma espécie de lagarto e tal, como fazia a sopa, e ela disse que nesse momento era uma sopa mais consistente e que quem fazia isso dividia com os vizinhos. Isso é extraordinário. E o mais extraordinário é que essas pessoas, fazendo isso de coração, pelo ato da caridade, essas pessoas não estão preocupadas em comprar um bom lugar no plano espiritual e não estão preocupadas com o seu retorno, a sua reencarnação. É porque isso já está no âmago das pessoas. Esse entendimento de que a mão sempre pode ser estendida àqueles que cruzam o seu caminho e que pedem a sua ajuda. Questão 644 é a seguinte: o meio em que certos homens vivem não é para eles o motivo principal de muitos vícios e crimes? Respondem os espíritos: sim, mas ainda nisso há uma prova escolhida pelo espírito no estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Vamos dar aqui uma analisada nessa resposta. Quando ele diz que é uma prova escolhida pelo espírito no estado de liberdade, ou seja, o espírito no plano sutil, ele está fazendo uma referência generalizada, porque nós sabemos que não é bem assim. Missionários da Luz,
Francisco Cândido Xavier, como fazendo a voz, ou a pena de André Luiz. Os planos reencarnacionistas, a programação reencarnatória, ela é apresentada em função daquilo que nós precisamos aprender, daquilo que nós precisamos passar, na lição que esse planeta vai nos oferecer. Entretanto, existem espíritos que vêm com missões, exatamente com provas que escolheram, foi dado a eles essa oportunidade, até mesmo para ajudar aqueles que estão no seu entorno. Essa questão 644, se nós pudermos trazer para as coisas do dia a dia, imaginemos que haja uma situação em que a pessoa, um jovem, na sua formação, esteja numa área de extrema violência, onde ele também não tem as oportunidades que a sociedade não lhe oferece. Esse jovem, vendo a questão do crime, as drogas, uma situação corriqueira em qualquer cidade, tanto do Brasil como na maioria das cidades do mundo. Esse jovem, ele pode ser arrastado para o crime, ele pode ser cooptado pelas drogas. É uma difícil tarefa conseguir sair dessa situação, mas sai-se. Consegue-se sair, sim. Depende do processo evolutivo do espírito, com certeza, porque todos os vetores aqui do momento da situação convergem negativamente contra esse sujeito. Nós vemos no sinal as pessoas dioturnamente trabalhando, sol e chuva, vendendo bala, vendendo outros objetos, outros produtos, lutando para que consigam retirar o mínimo para a sua sobrevivência, para a sua subsistência. Essa, sim, é uma grande demonstração de que as pessoas têm condições de não serem arrastadas, levadas por essas situações. A questão 645. Quando um homem está mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? É o que estávamos falando. E a resposta do mundo espiritual é: arrastamento, sim. Ou seja, todas as situações envolvidas convergem, propiciam essa possibilidade, mas não é irresistível. Irresistível, não. Porque no meio dessa atmosfera de vícios, podes encontrar grandes virtudes. E é isso que acontece. São espíritos que tiveram a força de resistir e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Certa ocasião, Gandhi disse que quando um homem se ilumina, todos no seu entorno também se iluminam. E essa frase do Gandhi me acompanhou para entendimento durante muito tempo. Eu tive certa dificuldade para encaixar isso nas coisas do dia a dia. E uma ocasião eu ouvi na Rádio Rio de Janeiro uma história a respeito de um trabalho feito pelo Divaldo na Bahia, Salvador, há muito tempo atrás, em que o Divaldo ele foi a uma comunidade junto com a sua equipe, e lá eles implantaram um projeto que era uma biblioteca
e um centro de música e esportes, um pequeno centro de música e esportes. Então, eles estavam implantando lá tudo direitinho, as coisas já preparadas, quando surgiram vários cidadãos armados naquele local, procurando quem era o responsável, porque queriam saber quem tinha autorizado fazer aquele projeto, pôr em prática aquele projeto. Era o que a gente popularmente chama o dono ali do local. Então, ele se aproximou do Divaldo e perguntou se ele era o responsável. E o Divaldo falou que sim, e começou a explicar a ele qual era a pretensão daquele trabalho. E pediu desculpas a ele se, não sabendo que aquela área lhe pertencia, não tinha Divaldo e a equipe não tinham procurado para a autorização. Ou seja, Divaldo, naquele momento, transformou aquela conversa, que poderia ser uma conversa bastante pesada, em algo bastante polido, civilizado. E esse homem saiu dali, não disse mais nada. Alguns meses depois, ele voltou, procurou o Divaldo e disse: olha, seu Divaldo, eu estou deixando o meu trabalho aqui no crime. Estou largando as drogas. Quero me engajar neste projeto. Vou vender o meu ponto e venho trabalhar aqui, trazendo, inclusive, o dinheiro da venda. Perdão. Divaldo disse: pelo amor de Deus, não faça isso. Você pode vir, mas deixe esse dinheiro para lá. Que você venha para estar conosco aqui, você será muito bem-vindo. E esse sujeito passou a trabalhar com o Divaldo. No momento em que ele foi trabalhar com o Divaldo, a partir daquele momento, uma série de garotos, de jovens, que tinham um olhar para aquele sujeito, um olhar de admiração, porque ele possuía o poder, porque ele era o dono daquele local, porque ele tinha a roupa de marca que os outros não tinham, porque ele tinha o tênis que os outros não tinham, aqueles garotos passaram a se perguntar. E muitos deles aderiram ao projeto do Divaldo Franco. Então, entre aspas, com a generosidade de vocês, quando esse sujeito se iluminou, muita gente no seu entorno também o fez. Se nós pensarmos que essas comunidades carentes, elas são compostas de 99% de trabalhadores, de lutadores que enfrentam conduções cheias, que enfrentam ações absurdas que são apresentadas pelos nossos dirigentes, e a minha fala aqui não é política, é apenas constatatória. Quando a saúde é difícil, quando nós passamos por momentos extremamente difíceis de uma temporada de terror, nós temos que verificar que há esperança, sim. Que essas pessoas são exemplos para aqueles que têm um pouco mais, com a sua garra, com a sua luta, com a sua força. Questão 646. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições, ou seja, há diferentes graus no mérito do bem? Respondem aos espíritos: o mérito do bem está na dificuldade. Não há nenhum mérito, entre aspas, em fazê-lo sem penas, e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão que o rico que só dá do seu supérfluo. Jesus já o disse a propósito do óbolo da viúva. Vocês conhecem a passagem do óbolo da viúva, quando Jesus aproveita a situação de uma mulher muito pobre e chegar e dar do pouco que tem, quase tudo,
e ele faz uma comparação com relação a outros com recursos que davam quantias muito maiores. Mas ali, naquele momento, era a demonstração da capacidade da pessoa de ser caridosa, de olhar para o outro, de se preocupar também com o outro e dividir, tal e qual o calango, dividir como fez a viúva na parábola do Senhor Jesus com os seus recursos. Tem valor um sujeito, por exemplo, milionário, em que vê que se ele fizer um movimento de caridade, ele pode descontar do imposto de renda? Tem valor? A resposta é sim, porque o mundo espiritual aproveita todas as possibilidades. Aproveita todas as possibilidades, mas esse valor é um valor relativo. O grande valor está naquele sujeito que, tocado por essa iniciativa, olha e vê que tem, por exemplo, R$20, que ele só tem R$20, mas tocado, quem sabe, por uma história, por um acontecimento, vai lá e dá R$10, o óbolo da viúva. Essa é a demonstração, porque a questão não é quantitativa, é qualitativa. É o sentimento que envolve o sujeito naquele ato. Os budistas costumam dizer que não é lá em cima, no monastério, no templo, que se prova o aprendizado. É quando o monge precisa descer para comprar o peixe no mercado. É muito fácil, por exemplo, na nossa casa de caridade, que você seja gentil, que você deixe o outro passar, que você cumprimente a todo mundo, que a sua generosidade ali flua. O importante, e mais do que tudo, é quando você ultrapassa a porta da casa de caridade. É quando você leva para a vida aquela delicadeza, aquela generosidade, aquela atenção para com o outro. É no dia a dia, é no mercado de peixe que nós exercitamos a caridade, que nós nos livramos das nossas dificuldades, que nós trocamos o mal pelo bem. Porque fora da caridade, como sempre frisou Chico, essa é a grande lição, fora da caridade não há salvação. Muita paz para todos. Querido irmão Sérgio, muito bom te ouvir teus esclarecimentos, ouvir tuas palavras, cheio de sabedoria, cheio de bons exemplos, né? Com essa do calango que foi, né? Para quem não mora no Nordeste, ainda bem que você explicou que o calango é um lagartozinho, né? Porque quem não é de lá não vai saber, né? Então, para ficar perfeito, meu querido, você faz a prece de encerramento para a gente? Graças a Deus, Jesus, querido e bom amigo, nosso irmão mais velho, mestre dos mestres, médico dos médicos, Maria de Nazaré, a nossa mãe querida, São José Carpinteiro, mestre Ramatiz, Paulo de Tarso, amigos espirituais responsáveis por esse trabalho, nossos mentores espirituais, nossas famílias espirituais. Mais um sábado de aprendizado e gratidão. Gratidão por estarmos aqui com saúde física e mental. Gratidão porque, ao longo da nossa caminhada, nós tropeçamos muito. Vamos continuar tropeçando, não porque queiramos, mas porque estamos num período de aprendizado. Mas nós vamos insistir com os sábios, as sábias informações que o mundo espiritual nos traz, como no dia de hoje. Lutar no sentido de melhorar, que cada um de nós
possa, ao final, com o coração em paz, dizer: eu fui o melhor possível. Graças a Deus.